Gostaria de convidar você a se colocar de pé, já com a sua Bíblia aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Oh, tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu quero ler 3 versículos com você, começando a partir do verso 13 também. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Amém? Que Deus abençoe a porção de sua palavra. Você pode se assentar. Oh, santo é o Senhor nosso Deus. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, após nós termos adorado, após nós termos profetizado, após nós termos buscado a sua face, então nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu quero crer que nessa manhã o Espírito de Deus venha falar profundamente com você. Eu oro ao Espírito Santo para que ele venha falar profundamente com você nesta manhã, direcionadamente, dizendo a você aquilo que está no coração do Pai. Quando nós lemos esse texto, Atos dos Apóstolos é um livro que me chama muito a atenção. Atos dos Apóstolos é um livro tremendo, porque nos ensina como provocar a glória de Deus. Eu não sei quantos sabem disso, mas a glória de Deus ela precisa ser provocada. A glória de Deus, para ela vir no lugar, ela precisa ser provocada. E são homens e mulheres comuns como nós, que provocam essa glória, que provocam essa Shekinah de Deus, ou a manifestação da glória. Para que essa glória se manifeste, tem que haver pessoas dentro de um contexto específico, na busca pela glória, na busca pelo poder. Algumas pessoas que sabem quem elas são. E é muito importante você saber quem você é e saber o que você possui. É muito importante saber o que você carrega. Que preciosidades de Deus existem em sua vida. É importante você saber o que lugar você ocupa no reino de Deus. Porque se você não ocupa lugar nenhum no reino de Deus, é porque você não está nele. Existem pessoas que dizem: ah, pastor, eu não ocupo lugar nenhum no reino de Deus. Se você não ocupa lugar nenhum no reino de Deus, é porque você não está nele. E se você não está no reino de Deus, então você não pertence a ele. Mas homens que sabem quem são e sabem o que eles possuem, esses homens são provocadores da glória de Deus. Homens provocadores da manifestação da glória de Deus. Esse texto, ele é envolvido por todo um contexto dos apóstolos. Quando Deus envia Paulo
e os que estavam com ele para irem a Antioquia, a ordem de Deus foi muito específica para eles. Homens que impactaram o mundo. E o resultado desta visita na Antioquia foi tremendo, por causa da manifestação da glória de Deus naquele lugar que não conhecia a glória de Deus. Nós, como agentes da glória de Deus, precisamos entrar nos lugares onde a glória de Deus ainda não foi manifesta, e nós então provocarmos a manifestação da glória de Deus. Mas eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu possuo. E eu preciso saber que lugar que eu ocupo no reino de Deus. Quem sou eu? E o que eu faço para o reino? Eu não posso viver anestesiado com a multidão, que de tanto não ter sentido para as suas vidas, elas não querem mais viver. Pessoas que andam anestesiadas, como se estivessem hipnotizadas, porque elas não sabem o que elas possuem, elas não sabem quem elas são, e elas muito menos sabem que lugar que elas ocupam no reino. A Bíblia diz, amados, que Paulo chega juntamente com os que com ele seguiam, e eles foram direto para a sinagoga. E quando eles chegaram ali na sinagoga, a Bíblia diz aqui no verso 14 que nós lemos, era um dia de sábado, estava acontecendo uma reunião, estava acontecendo algo costumeiro para eles. Eles estavam discutindo a respeito da lei e dos profetas. E a Bíblia diz que todos os sábados eles começavam ali a ter uma lição sobre a lei e sobre os profetas, estudando ali na letra, buscando uma revelação de quem é Deus, buscando entender o propósito, o projeto de Deus. E uma das coisas que nós entendemos é que a lei ou a letra, ela não pode revelar Deus. A letra e a lei, ela pode informar a respeito de Deus, mas ela não pode trazer o Deus revelado. Agora, quando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, transpirando Deus, homens que não têm a sua vida como preciosa, mas que se lançam numa busca por Deus, para conhecer a Deus como por Deus são conhecidos, esses homens passam a ser portadores de uma revelação, e não apenas do ensinamento da palavra. Aleluia, Senhor. Esses homens se enchem de uma unção, essas pessoas se enchem de uma unção, e junto com essa unção vem uma revelação. Quando esses homens abrem a boca, quando essas mulheres abrem a boca, um rio de vida flui de dentro deles, causando impacto na vida daqueles que lhes escutam, que lhes ouvem. Mas para isso, precisa-se de uma vida cheia do Espírito. Eu quero te dar um conselho nessa manhã, porque há pessoas que já não buscam, há pessoas que se lançaram para Deus e elas pararam de buscar, elas pararam de viver uma vida no Espírito, uma vida de consagração, uma vida de jejuns, uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida, amado, de andar juntos com Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo,
juntamente com os discípulos. Eles estavam, amado, clamando. Se você ler o início desse capítulo, você vai verificar homens buscando a Deus, buscando conhecer a Deus. Homens que não se contentam com a letra. Homens, a Bíblia diz, amado, que Barnabé era doutor na lei, mas ele não estava satisfeito com a lei. A Bíblia diz, amado, que Paulo era doutor, escriba e fariseu, mas ele não estava contente com a lei. Ele não estava satisfeito com a religiosidade. Ele não estava satisfeito por apenas levar um nome ou um título. E a Bíblia diz que eles se puseram a orar, eles se puseram a clamar. A Bíblia diz, amado, que eles estavam em jejum, eles estavam em oração, até que o Senhor falasse. Quando eles precisavam de algo da parte de Deus, a Bíblia diz que eles metiam a cara no pó e eles só se levantavam quando Deus falava. Não importava o tempo que Deus demorava, eles iriam permanecer com a cara no pó. Não importava o tempo que Deus experimentasse em eles, eles continuariam buscando a face de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, porque eram discípulos de Jesus e aprenderam com Jesus a se encherem. Hoje em dia nós temos visto um monte de gente vazios, pessoas que não se enchem. Irmãos, todos os dias você precisa se alimentar, você precisa comer alguma coisa, você precisa beber alguma coisa. Pois eu te digo que mais vital do que comer e beber alguma coisa material é você se encher, se alimentar do Espírito de Deus. Prova disso é quando o Senhor pede jejum. Quando o Senhor pede jejum aos homens, o Senhor está dizendo, olha, você consegue passar um dia sem comer e sem beber, mas você não pode passar um dia sem a minha presença. Você consegue ficar dias em jejum e oração, mas você não permanecerá de pé se você permanecer vazio da presença de Deus. Você pode até, amado, ignorar o que eu estou dizendo para você nesta manhã, e você começar a viver uma vida dissoluta, e viver uma vida vazia, sem a presença de Deus. Mas eu quero te dizer, filho, você não irá longe. Se você é alguém que quer ver a manifestação, aleluia, da glória de Deus, se você é alguém que quer viver sinais, prodígios e maravilhas, você precisa ser alguém que está, amado, embriagado pelo Espírito de Deus. Deus está buscando uma geração embriagada do Espírito. Deus está buscando uma geração de discípulos que tragam de volta a visão. Homens e mulheres cheios do Espírito, que tragam de volta a palavra revelada. Homens e mulheres, queridos, que não vêm à igreja para orar, para pedir para Deus dar um carro novo. Homens e mulheres que não vêm para a igreja orar, para pedir para Deus porque querem comprar isso ou aquilo. Mas homens e mulheres que vêm à casa do Senhor, não é nem para se encher, é para transbordar, porque já estão cheios. Homens e mulheres capazes de provocar a glória de Deus nesse lugar. Ei, Deus está chamando pessoas a uma santa convocação, igreja. Se você entender o que o Espírito de Deus está dizendo nessa manhã, não pense que é para o irmão que está à direita, à sua esquerda, é para você. O Espírito de Deus está te convocando para viver uma vida de seriedade, de responsabilidade com Deus. Uma vida, amado, capaz de provocar sinais. Uma vida capaz de provocar maravilhas.
Uma vida capaz de provocar, filho, milagres. Porque está cheia do Espírito de Deus. Vidas que transbordam Deus. Vidas que revelam Deus. A Bíblia diz, amados, que quando Paulo, junto com os apóstolos, chegaram naquele lugar, eles se assentaram, ficaram quietos. Eles começaram a estudar a lei. Eles começaram a buscar nos profetas. Quando de repente alguém avisa a uns varões que estão assentados ali, e nós sentimos uma presença de Deus quando eles entraram na igreja. Então, a pessoa que estava ministrando o culto naquele sábado pediu a ele e diz assim: irmãos, varões, irmãos, tendes alguma palavra de consolação para o povo? Falai. Será que você tem alguma palavra nessa manhã que pode sair de dentro de você, mas que não seja uma palavra comum, que seja uma palavra revelada, cheia do poder de Deus? Que não seja um discurso vazio, mas seja uma palavra cheia, uma palavra potencializada pela presença do Espírito Santo. Aleluia, meu Senhor. Homens que não andam sozinhos, mulheres que não andam sozinhas, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que quando eles abrem a boca não são eles quem falam, mas são o Espírito, mas é o Espírito de Deus que fala através da vida deles. Homens e mulheres tão cheios de Deus, que não se reúnem na sinagoga apenas por causa da letra, mas porque eles aguardam a manifestação da presença, da glória de Deus. Eles vêm tão cheios do Espírito Santo, que quando o Espírito de Deus passa pelo lugar, eles identificam imediatamente. Homens e mulheres tão cheios do Espírito Santo. E eu quero propor para você nessa manhã ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Que você possa se esvaziar de você mesmo. A Bíblia diz, amado, que havia um fórum aberto, um fórum de discussão aberto aqui. Eles procurando conhecer mais de Deus. Como não havia revelação na letra, nem na lei, eles precisavam de algo que revelasse o porquê de tudo isso. Por que você é crente? Por que você vem à igreja? Por que você aceitou Jesus? Eles estavam na mesma condição, querendo entender o porquê que eu tenho que ser. E eu quero te dizer, você precisa ser, porque Deus é. Amém. Só por isso. Se você não for, você não existirá. Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele não existe. Ele é. Porque a existência, ela é finita. E Deus é um Deus infinito. Para que você continue a eternidade, você precisa ser, assim como Deus é. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã? Porque eu estou dizendo a pessoas nessa manhã, para serem mais cheias do Espírito de Deus, para quererem buscar Deus,
para buscarem a presença e a glória de Deus, sem se importarem, amados, com as distrações desse mundo, nem mesmo aquilo que acontece com você. Verdade, meu lindo Senhor. Ai, pastor, mas eu estou vivendo dias difíceis. Mas nesses últimos dias também se derramará do Espírito Santo como nenhum outro tempo. Pastor, eu estou vivendo dias de apuro. Eu olho para a igreja. Esses dias alguém me disse: eu olho para a igreja e não sei o que será o futuro da igreja. E eu disse: eu vejo um futuro glorioso. Eu vejo um futuro glorioso, porque Deus está entrando dentro das igrejas e está pegando pessoas. Ei, Deus está entrando dentro das igrejas e está ganhando pessoas. Olha, deixa eu dizer algo para você. Está acontecendo um fenômeno dentro das igrejas. Porque mesmo havendo um povo que está procurando sabedoria, outros procurando sinais, como faziam os judeus e os gregos, dentro das igrejas tem um povo buscando o Cristo crucificado. Esse povo tem tido um encontro com esse Deus, e esse povo tem se enchido desse Deus. Ei, cantar rabaxa. Deus tem vindo ao encontro da noiva e feito essa noiva experimentar algo que está proposto para nós vivermos nessa geração. Amém, meu Senhor. Deus está olhando e Deus está encontrando pessoas conectadas. Há uma igreja viva dentro da igreja. Ei, há uma igreja espiritual dentro da igreja. E eles estão assim como Paulo e os apóstolos, assentados em silêncio. Eu gosto disso. Enquanto os grandes, conhecidos e famosos estão entrando em contradição com eles mesmos, há um povo cheio do Espírito Santo calado dentro da igreja, assentados dentro da igreja, esperando apenas que alguém lhes diga: fale o que vocês têm aí dentro. Você está entendendo o que eu estou te dizendo errado? Há um povo assentado dentro da igreja que ninguém conhece. Eles não estão na mídia, eles não são famosos, eles não gravaram CDs, eles não escreveram livros, mas eles estão jejuando, calados. Eles estão orando em silêncio. Eles entram na sinagoga, quase que ninguém nem os percebe. Até que vai chegar um dia em que os doutores da lei vão se fadigar de tentar encontrar revelação na letra. E eles vão chegar para esses que estão em silêncio, mas cheios do Espírito Santo. E eles vão dizer assim: vocês estão tão calados, só vocês que não entram no debate. Vocês têm alguma coisa para dizer? Aleluia, meu Cristo lindo. Vocês têm alguma coisa para dizer? Aleluia, meu Senhor da glória. Paulo tomando a palavra, cheio do Espírito Santo. Ei, eu gosto disso. Paulo começa, amado, colocando ordem na reverência que havia se perdido. Aleluia, Senhor. Paulo começa a fazer sinal com as mãos, pedindo silêncio e dizendo: irmãos, reverência, temor. Isso por si só já começa a impactar. A reverência sendo trazida de volta
a casa do Senhor. A reverência sendo trazida de volta. O temor sendo instituído novamente. Que haja temor, que haja reverência. O apóstolo está dizendo: eu tenho algo, e Deus está levantando muitos nesta geração com essa revelação. E Paulo se levanta dizendo: eu tenho algo para vocês, mas esse algo que eu tenho para vocês não é intelectual. Esse algo que eu tenho para vocês é algo espiritual. Por isso a ordem tem que ser reestabelecida primeiro. A reverência e o temor. E eu não irei apenas ministrar sobre vocês, eu irei transferir sobre vocês. Nesses últimos dias, amados, nós iremos ver homens sendo cheios do Espírito Santo, mas eles não irão trazer apenas um discurso que vai chamar a sua atenção e que vai despertar a sua atenção. Esses homens e mulheres irão transferir unção. Esses homens e mulheres irão transferir unção sobre a sua vida. Para isso tem que haver um desejo puro no seu coração de buscar essa unção, de voltar ao temor e à reverência, compreendendo quem é Deus. O Espírito de Deus está renovando a igreja. O Espírito de Deus está renovando a igreja. Porque de repente nós nos tornamos muito cultos. Porque de repente, irmãos, nós estudamos muito. E de repente nós começamos a confiar no que nós estudamos. E aí começamos a estudar a lei, os profetas. E nós passamos de buscadores de Deus e caçadores de Deus a examinadores de profetas e de teologias. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Pessoas que sentam no banco da igreja e dizem: eu vou escutar o que esse cara fala, eu vou analisar a teologia dele, se eu concordo ou não, se ele está correto ou não, se a gramática dele é boa ou ruim, se ele entende da formologia da língua que ele fala. De repente nós começamos a julgar os profetas, quando Deus diz: não julga o profeta. Usa a palavra para julgar o que sai da boca do profeta, mas não julga o profeta. E de repente nós nos assentamos para julgarmos os profetas. Ei, isso não tem Deus revelado nisso. Deus não se revela nisso, viu, filho? Se você se tornou um analista da igreja, se de repente você se tornou aquele que começa a analisar um e todos, Deus não te chamou para isso, ei? Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Porque está chegando o momento em que Deus não está se revelando, embora a nossa performance seja boa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Fala a Deus. Fala a Deus. De repente, os músicos, performance, bonito, mas de repente, eu não sei se você já se deparou com isso. Sabe aquelas músicas bem elaboradas que tocavam o seu coração, de repente elas começam a ficar vazias, e elas parecem que aquele disco está furado, não sai daquilo, não é? E elas repetem e voltam, repetem e voltam,
repetem e voltam. E aí tem o mesmo arranjo, e aí tem a mesma letra, e aí tem o mesmo arranjo, e aí tem a mesma letra, e aí tem... E de repente as pessoas começam a dizer, cadê Deus? Isso não está revelando Deus. Tinha aparência de que ia revelar Deus, mas não está revelando Deus. Deus está levantando-nos de volta, filho, ao tempo do cântico espiritual. Deus está levando-nos de volta ao cântico novo. Colocarei nos teus lábios um cântico novo, ele disse. Sabe o que é um cântico novo, filho? É quando você canta com revelação. O teu nome clamarei, e bem alto clamarei. Eu sou teu, eu sou teu. Isso não é apenas música. E de repente no meio dessa música você começa a dizer, sim Senhor, eu sou teu. Sim Senhor, eu sou teu. Eu entendo isso. Oh, o teu nome clamarei, e bem alto gritarei. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. E de repente isso começa a fazer sentido. Eu sou teu. Se eu sou teu, eu não pertenço a mais ninguém. Oh, e aí eu começo a adorar, porque essa revelação veio no meu coração. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E aí aquilo de canção passou a ser adoração. E um cântico novo começa a brotar dentro de mim. E eu saio impactado. E eu saio contando para todos que eu encontro. Você sabia que eu não sou mais meu? Eu agora não sou mais meu. Aleluia, meu Senhor. Eu sou de Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Sabe quando isso vai acontecer? Quando aqueles que estão assentados se levantarem. Diga para o teu irmão, quando aqueles que estão assentados se levantarem, isso irá acontecer. Quer que eu te diga? Eles começaram a se levantar. Um se levantou lá no Japão, o outro aqui nos Estados Unidos, o outro lá no Brasil, o outro na Indonésia, o outro vai se levantando, vai se levantando. Eles começam a se levantar e dizer, ei, para tudo. Ei, para tudo. Desliguem as luzes, os telões, os instrumentos tecnológicos. Para tudo, varões. Vamos começar do zero. Só que nós vamos começar não com uma teologia nova. Nós vamos começar com a transferência de unção e revelação. Transferência de unção e revelação. E aí Paulo diz, não é só barulho. E não é só conhecimento. É vida com Deus. Esses homens estão saindo do mover de consagração. Eles têm o que oferecer. Não é uma performance, é o que eles são. Porque a performance é uma interpretação. A performance é um teatro. Mas quem você é a essência. Então não é uma performance, é quem você é. A pessoa só se cansa de Deus se o que ela está ministrando é um teatro. É uma performance baseada na cartilha que ela leu. Estou tão fadigado de Deus, não suporto mais igreja. É porque você só estudou a cartilha, filho. Porque se você é alguém consagrado, você jamais vai se fadigar de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável que se renova a todo instante e renova aquele que está nele em todo momento. Se prepare para um tempo novo na igreja, viu, filho?
E os grandes que se preparem, porque eles serão abandonados. Os grandes que se preparem, porque a multidão vai olhar e vai dizer: ok, performance, performance, performance. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Cadê Deus? Transfere unção para nós. Não tem unção. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Revela o Deus revelado para nós. Não tem Deus revelado. Aí de repente, aqueles que são assentados lá no banco em silêncio começam a recorrer a eles. Disso tudo, você tem alguma coisa a dizer? Eu disse: tem. A primeira coisa é que para com tudo que vocês estão fazendo. Meu Senhor. Silêncio. Silêncio. Ouvi, disse o apóstolo Paulo. Escutai, porque eu tenho uma palavra revelada para vocês. Amém, meu Senhor. E a revelação é: o Espírito de vida anda no nosso meio. Aleluia, Deus, amém, Senhor. Esse Espírito, ele é real. Deus é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Aleluia, meu Pai amado, amém, Senhor. Deus não quer ser apenas venerado. Deus quer se relacionar. Aleluia, lindo. Aleluia, meu Pai. Deus quer se relacionar com você. Amém, Senhor. Aleluia. E eles começaram a olhar para Paulo e a dizer: mas como é isso? E ele diz assim: o Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros. Tirou eles do Egito com braço poderoso. E aí suportou seus costumes no deserto, buscando se revelar a eles, para que agora seja manifesto o Espírito de vida. Amém, meu Pai. Deus suportou esse povo. E Paulo vai falando aqui no capítulo 13, e dizendo: Deus suportou esse povo. Deus esperou que eles o buscassem. E de repente, depois de séculos, apóstolo Paulo diz, no verso 22, ele revela: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia, amém, meu Pai. Séculos se passaram e Deus encontrou um. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Depois de séculos, surgiu um no meio de Israel que tinha a palavra revelada. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver que nenhum outro homem em Israel falou a respeito de Deus como Davi falou. Lembra-se que eu falei para você no começo desse culto, para você ser batizado com o Espírito Santo, você só precisa falar tudo o que você pensa a respeito de Deus? Amém, meu Senhor. Você se lembra que eu disse isso no começo desse culto? Pois bem, Deus encontrou a Davi, um homem que falava a respeito de Deus tudo aquilo que ele pensava. E Davi começa a dizer: ele é o meu pastor, nada me faltará. E Davi começa a dizer: ele está sentado no alto e sublime trono. Louvai, louvai, louvai. Louvai com saltério, louvai com harpa, louvai com danças, louvai com palmas, louvai, louvai, louvai. Porque ele é digno. Igual a ele, não há outro. Amém, meu Pai, sim, meu Senhor. Majestade santa. Você entende isso, amém?
Apóstolo Paulo está dizendo: e Deus levantou da raiz deste, conforme a promessa, levantou a Jesus, e Jesus nos levantou. Amém, meu Senhor. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém. Jesus nos levantou. Nos levantou agora nessa mesma unção. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio transferir aquela unção messiânica. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas com um diálogo. Ele não veio apenas ensinar nas sinagogas a lei, a letra, o profeta. Ele veio, amado, transferir essa revelação e esta unção, gerando discípulos para si. Aleluia, meu Senhor. O que vocês estão esperando? Disse o apóstolo no verso 27. O que vocês estão esperando? Porque os profetas, as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados, se calaram para dar lugar a esta nova unção. A lei já não impera mais, porque é uma nova unção derramada sobre a igreja, para aquele que quer viver uma vida em santidade, para aquele que quer viver uma vida consagrada. Eu me revelarei a eles. Aleluia, meu Senhor. Virão dias, filhos, em que você vai experimentar algo de Deus tão palpável, que vai ser inegável a presença dele no nosso meio. Aleluia. Virão dias na sua vida que você vai compreender que você é portador de uma revelação, e você vai deixar o Espírito de Deus fluir através da sua palavra, e o Espírito de Deus vai fluir através da sua vida, e cheios do Espírito Santo você vai transbordar de Deus, e você vai conhecer a plenitude de Deus, ministrar na plenitude e a plenitude. Aleluia, meu Senhor. Está chegando o dia, filho, de que essa fadiga religiosa vai sair de sobre a sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, de que está chegando o dia, de que essa fadiga religiosa vai sair de sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que vai chegar o dia em que essa fadiga religiosa vai sair de sobre a tua vida. Porque quem anda na revelação não se fadiga. Amém, meu Pai. Sobre esses, o profeta Isaías já dizia: andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, voarão, subirão e voarão com asas como águias. É a respeito desses que Isaías está dizendo: não se cansarão de buscar a Deus, não se fadigarão de correr atrás de Deus. E quer saber mais? Eles vão estar, amado, numa unção tão ampla que eles vão voar, eles vão abrir as suas asas, e Deus vai dar vento para as suas asas. Deus vai dar corda para a sua asa, filho. Deus vai dar ventos nas suas asas e você vai voar, mas vai voar tão alto em Deus, vai chegar numa dimensão tão alta em Deus, que as pessoas irão olhar e dizer: mas não era aquele que chegou caladinho, sentado no banco, que ninguém nunca ouviu dizer dele? Quem é essa pessoa? Em que faculdade ela se formou? Quem foi o seu discipulador? E vão dizer: há uns doidos aí que jejuam e que oram, que estão cheios de Deus. Que não apenas, amados, procuram uma liturgia para preencher o capítulo religioso do dia. O dia do judeu era sábado,
de alguns crentes é o domingo. E eles precisam preencher aquele capítulo religioso das suas vidas. Então eles discutem. Então eles vão às sinagogas, às igrejas. E aí eles começam a analisar quem está pregando, se o louvor está teologicamente correto, se o pastor está falando coisa com coisa, ou se não está dizendo nada com nada. Para preencherem o seu currículo religioso. Alguns ficam plantados na igreja a fim de correr a carreira ministerial de títulos, de pedras nos seus anéis. Mas existe um povo, Pai, que eles estão caladinhos, sentados nos bancos, só se enchendo de Deus, só se enchendo de Deus, só se enchendo de Deus. Quando a pessoa está cheia de Deus e com fome de Deus, ela não se cansa de buscar Deus. Quando terminou o que Paulo estava pregando naquele dia, igreja, a igreja inteira pediu que ele voltasse no próximo sábado e que ministrasse de novo. Mas não era qualquer ministração que eles queriam. No verso 42, no mesmo capítulo, diz: prega de novo a mesma coisa. Oh, meu Deus! Enquanto tem um monte de gente procurando o cardápio variado, as pessoas disseram: prega a mesma coisa para nós. Mas olha, mas prega com a mesma unção. Transfere aquilo que nós ouvimos em você, aquilo que fluiu da sua vida, com a mesma unção, com a mesma consagração. Aleluia, meu Senhor. Prega a mesma coisa. Os judeus disseram: o quê? Os sacerdotes da sinagoga disseram: como assim? A gente aqui faz das tripas coração para trazer um sermão novo a cada sábado, trazer um debate interessante a cada culto, e vocês estão pedindo para eles pregarem a mesma coisa? E a multidão diz: vocês não perceberam que isso não é letra, isso é palavra revelada? Vocês não perceberam que a unção fluindo desse altar? A Bíblia diz que eles voltaram no próximo sábado. Eles pregaram a mesma coisa. Aconteceu o mesmo mover. Porque as pessoas estavam com a mesma sede de Deus. Com a mesma sede de Deus. Então, eu tiro uma lição. Não é apenas o que você ouve, é como você ouve. Não é apenas ir à igreja, é como você vai à igreja. Quanta fome de Deus aí dentro do seu coração. Deixa eu te perguntar nessa manhã: o que você conhece a respeito de Deus? Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Se eu te perguntar nessa manhã: o que você conhece a respeito de Deus? O que você já experimentou a respeito de Deus? Qual é a experiência que você tem a contar desse Deus? Porque esse Deus é vivo. Amém, meu Senhor. O que você tem a falar a respeito dele? Me diz. Ei! O que você conhece dele? Lindo, meu Pai, lindo, meu Senhor. Aleluia. Se eu te perguntasse aqui nessa manhã, que experiência, que testemunho você teria para contar a respeito do Deus a quem você busca, a quem você serve? Se eu te perguntasse qual foi o teu relacionamento com Ele durante toda essa semana? Se eu te perguntasse o que Deus conversou com você essa semana? Talvez você ia dizer: pastor, você está ficando louco. Como assim Deus conversou? Assim, desse jeito. O que Deus conversou com você? Que visões que Deus te deu essa semana? Aleluia, Senhor. Qual foi a palavra profética que Ele entregou para você? Meu amado, meu lindo, com a expressão. Porque é isso que Ele espera. Relacionamento. Amém, meu Pai.
É isso que Ele espera. Relacionamento. Chega de viver à margem, igreja. Chega de viver à margem da revelação. É tempo de você entrar nela. Eu quero te convidar nessa manhã pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, amado, que houve uma explosão em Antioquia de sinais, prodígios e milagres, depois que o povo compreendeu a revelação. Havia homens e mulheres consagrados ali naquele lugar e houve uma explosão do mover de Deus naquele lugar. Mas não antes do povo absorver toda a revelação da palavra. Eu ouvi um pastor dizendo esses dias, antes de acontecer um avivamento, tem que acontecer um abibliamento. Onde pessoas se achegam a Deus, por quem Deus é. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Às vezes Satanás quer dizer para você, olha, não faz não porque você não é capacitado. Eu quero dizer que não é pela tua capacitação. Satanás muitas vezes compara você com o teólogo e diz você não pode. Satanás muitas vezes mostra o músico bem elaborado e diz para você que não sabe tanto, você não pode. Ah, filho, mas se você tiver a revelação, se você tiver a revelação, você vai ministrar com graça e unção. Você vai ministrar com graça e com unção. O ministério do louvor vai subir ou o quê? Quando você... Cadê o ministério do louvor? Não é só o Marcelo e o Adriano. É o ministério de louvor. Venham cá. Vamos adorar a Deus. Quando nós ministramos com revelação, quando nós ministramos na presença do Senhor, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Busca a presença desse Deus, igreja. Se você entendeu alguma coisa do que eu te falei, se você entendeu alguma coisa do que eu te disse nessa manhã, faça um esforço. Porque tem gente que não quer fazer um esforço nem de buscar a Deus. Faça um esforço de buscar a Deus. Eu quero buscar a esse Deus na profundidade. Eu quero buscar a esse Deus não apenas na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero me tornar espiritual ao ponto, Senhor, de me deparar face a face com o Senhor, de me deparar, Senhor, com a Tua glória e de provocar a glória do Senhor. Ei! A glória do Senhor, me cantará mandaias. Glória de Deus que venha sobre este lugar. Se de cantará baixonemas. Glória de Deus que vem nesse lugar. Preciso da tua glória, eu preciso da tua unção, eu preciso do teu Espírito, Deus.
presença de Deus. Busque a presença de Deus e diga: Senhor, me envolve nessa manhã. Me envolve no teu Espírito nessa manhã. Me torne espiritual, Senhor, o suficiente para ver a tua glória. Eu quero, Senhor, sentir a tua glória, a tua presença, Senhor. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Derrama sobre mim essa unção, esse óleo fresco.